É 2 aulas mesmo, dá tempo. Isso, dá. E sobra. Vamos lá? Então, ó. Pera aí, deixa eu baixar o retorno aqui. Então, pessoal. Essa aqui era a questão número 1, né? Que a gente tinha lá na semana passada. Né, trazia assim, ó, medidas da corrente elétrica em função da diferente potencial aplicada, né, de potencial aplicada foram realizadas em 2 registros de metais diferentes, encontrando-se os resultados relacionados abaixo. Durante as medidas, a temperatura dos registros foi mantida constante. Então, nos deu essa tabela aqui, ó, né, para o resistor 1 e para o resistor 2. Né. Aí ele pergunta o seguinte aqui, nessas condições são feitas as afirmativas, né? Somente o resistor 1 obedece à lei de Ohm, somente o resistor 2 obedece à lei de Ohm. Um dos resistores tem resistência igual elétrica, né, com valor 4,36. Eu perguntava qual desses 3 itens aqui era verdadeiro. Bom, professor, o que é um resistor ôhmico? Vamos ver. Então, um resistor é ôhmico se ele obedece à lei de Ohm. Qual que é a lei de Ohm? U é igual a R vezes I, certo? Então, aqui a gente tem a amperagem, né, que é a corrente elétrica, e a voltagem. Né? Então, a gente está aqui a fim de descobrir quem. Se a gente estiver utilizando a lei de Ohm, descobrir a resistência desse, que chama ele de R1, e aqui a gente vai chamar de R2, ok? Professor, como é que eu vou descobrir esse R1? Eu sei que a lei de Ohm diz que o U, que é a voltagem, é a resistência vezes a corrente elétrica, ok? Como a gente está querendo achar o R, vamos isolar o R aqui já direto, que a gente já acha ele bem rápido, né? Por exemplo, o R está isolado, quem está multiplicando o R? O I, né? Para ele ficar sozinho, basta tirar o I daqui, passa a dividir para o outro lado aqui, ó. Então quer dizer que esse R nosso vai ser igual o U dividido pela corrente. Por quê, professor? Porque a corrente estava multiplicando, então passa para o outro lado dividindo, certo? Então se a gente dividir essa voltagem pela corrente, a gente acha essa resistência. Tudo bem? Então como, professor? Bom, vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Vamos fazer esse cálculozinho. Então a resistência aqui vai ser igual. Qual que é o aplicado aqui na primeira linha? 2,18, né? 2,18 dividido pela corrente, que é meio ampere. Isso dá quanto, hein? Quem que é o bom de cálculo aí? Vixe, eu tô sem papel aqui, Pri. Ixi, deixa eu só configurar aqui a... Pronto. Vamos ver? Qual que é o cálculo lá? É 2,18 dividido por meio. Vamos ver? 2,18 dividido por meio. Pá, dividido por 0,5. Isso dá 4,36, ok? Então aqui, esse primeiro aqui vai dar 4,36. Mas se o resistor ele for ômico, se você for fazer esses outros cálculos aqui, ó, dividir essa voltagem por essa corrente, tem que sempre manter esses 4,36. Se não manter, porque esse resistor não é ômico, ok? Então a gente já fez o primeiro, 4,36. Faz para o segundo. Então você vai ter lá, ó, 4,36 dividido por 1. Quanto é 4,36 dividido por 1? É só 4. manter o de cima. Só manter de cima, né? Observe que está dando a mesma coisa. 4,36 no primeiro, 4,36 no segundo. Agora faz para o terceiro aqui, ó. Olha lá, 72 dividido por 2. Se eu dividisse por 2, hein? Será que vai dar os 4,36? Vamos lá Vai ver? dar. Deixa eu trocar a tela, senão vocês não enxergam. Então aqui é, cadê? 8,72 dividido por 2. 4,36, né? Então manteve. Cadê aqui? Então, esse aqui, o terceiro, esse aqui é o terceiro que a gente fez, também deu 4,36.
36. E para finalizar, a gente faz esse outro. A gente primeira linha, segunda, terceira, quarta. Faz a quarta linha, vamos ver. Se mantém todos, é porque é um resistor ômico. Vai ser igual a 17,44 dividido por 4. Dá quanto, hein? Vamos lá ver. 17,44 dividido por 4. Cadê? Vai dar 4,36 também. 4,36 também? Dividido Uhum. por 4. 4,36 também. Muito bem. Isso mesmo. Ou seja, o que a gente pode afirmar desse primeiro resistor? 4,36. Erradurinha, né? Ohms. Todos eles são ohms. Certo? Ou seja, para esse resistor, todos eles deu quanto? A resistência? 4,36. 4,36 ohms. Ou seja, como a resistência não mudou, apesar da gente aumentar a voltagem, a corrente elétrica e a voltagem, esse resistor é ôhmico. Então, aqui no item 1, ó, somente o resistor 1 obedece a lei de Ohm. Não sei, mas ele obedece, certo? Esse carinha aqui obedece a lei de Ohm. Somente o resistor 2. O resistor 2 a gente não mexeu nele ainda, né? A gente vai mexer aqui agora. Um dos resistores tem resistência elétrica com valor de 4,36. É verdade isso? É. É, isso aqui é verdade. Então a gente já deixa aqui, ó. O 3 é verdadeiro. Agora a gente vai analisar o segundo, né? Se for falso, o primeiro é verdadeiro, né? Vamos ver? Como, professor? Da mesma ideia. A resistência, 2 aí, vai ser igual a voltagem dividido pela corrente elétrica. Então, 3,18 dividido por meio. Vamos ver quanto vai dar esse primeiro. Aqui, esse daqui, ó, basta a gente fazer 2 ou 3. Se falhar para algum, a gente já para, certo? Então, ali é 3,18 dividido por meio, né? Isso deu 6,36. Então, isso aqui deu 6,36? 36 ohms, certo? Agora faz, esse aqui é a primeira linha, né? A gente utilizando os dados da primeira linha. Se a gente usar os dados da segunda linha, olha, o resistor 2 vai ser igual. Voltagem que foi aplicada. Desculpa, o segundo aqui agora, né? O primeiro foi aqui em cima, agora o segundo, né? Dividido por 1. Esse aí já tá errado, já. Já, se a gente dividir 4,36 por 1, isso vai dar quanto? 4,36 ohms. Deu igual ao primeiro lá? Não. Não, deu diferente. O que significa? Resistor. Esse resistor não é ôhmico. Não é ôhmico. Certo? Resistor 2 aqui não é ôhmico. Então, somente resistor 1 obedece a lei de Ohm, verdadeiro. Somente ele é ôhmico. Somente resistor 2 obedece a lei de Ohm. Não, isso é falso. Certo? Um dos resistores tem resistência igual a 4,36. Isso é verdadeiro. Né? Aí ele pergunta, é verdadeiro ou são verdadeiros? Então, quais são verdadeiros? O item 1 e o item 3. Ok? Então, aqui, pessoal, nessa questão, a gente só utilizou a lei de Ohm, tá? Para descobrir a resistência e verificar se um resistor é ôhmico ou não. Alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Não. Eu só não sei quando que usa essas paradas aí, ó. O U, o R, o I, eu não entendo nada disso. O que é o que nessa parada aí? Isso. Então, esse U, ele significa para a gente a voltagem, né? A corrente elétrica, a voltagem, né? Ele é DDP, né? No caso aqui é a diferença de potencial que ele chamou, mas é a voltagem. Voltagem, diferença de potencial, DDP, tudo a mesma coisa, certo? Esse R é a resistência, né? O resistor, o valor da resistência do resistor. E esse I é a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, né? Então, esse U é sempre dado em volts, esse R, aquela ferradurinha, ou ohm, né? Ohms. E a corrente elétrica é dada em ampere. Ampere. Tá. Certo?
amperes. Tá errado nesse assim, tá para trás. Certo? Certo. E essa aqui é o da questão 2. Vocês conseguiram fazer essa lá, pessoal? Não. Não? Fiquei na dúvida. Isso aqui é dessa semana passada ou semana atrasada, pessoal? Essa parte aqui, ó. Professor, Vocês não lembram, não, né? Parece que eu fiz essa questão semana passada, não, né? Não. Não lembro. Fiz não, né? Não tá certo. Não. Ok. Cadê? Bom, então, ó. O que a gente tem que fazer aqui primeiro, hein, pessoal? fazer o MMC. Isso, primeiro, ó, a gente tem dois tipos de associação aqui, né? Primeiro tem a associação aqui que está em paralelo, né? E um outro resistor aqui que a gente não pode mexer ainda, né? Porque se a nossa corrente elétrica entrar aqui, ó, não vai ter um caminho para perseguir para cá, caminho 1, e um caminho para cá, caminho 2. De tal maneira que se junta aqui depois. Vem o caminho 1 para cá e o 2 para cá, eles se juntam aqui, certo? Então, primeiro, a gente vai ter que calcular essa associação para ver quanto ela vai valer, ok? Como é uma associação em paralelo, como é que a gente trabalha com a associação paralela? A gente bota 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. Tudo bem? E a gente vai substituir esses valores aqui, ó, aqui embaixo, ok? Ó, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual. O valor do R1, vamos ver, vamos botar 20. Não importa quem seja aqui não, tá? Esse vai ser o R1, esse é o R2, então. Mais 1 sobre 30. O que a gente tem que fazer aí, pessoal? O mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 20 e 30? 60. 60? Tá certo, muito bem. Acho que é. Né? Se for por 2 aqui vai dar 10, aqui 15. Aqui é par, dá por 2 também. Vai dar 5 e 15. Não tem nenhum número par, vai dar por 3, né? Porque esse aqui divide por 3. Vai dar 5. 15 divide por 3 dá 5, né? Ninguém mais divide por 3, mas divide por 5, né? Vai dar 1. Multiplicou tudo. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Tá certo. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual. Aí a gente vem cá, ó, bota o denominador que a gente obteve lá, que é o mínimo, né? 60. 60 dividido por 20 dá quanto, hein? 3. 3. 3 vezes 1? 3. 3, né? A gente pega aqui, divide embaixo, multiplica aqui em cima, ok? Mais 60 dividido por 30. 2. 2 vezes 1? 2. 2. Agora a gente soma aqui em cima, a gente vai ter o quê? 1 sobre a resistência equivalente igual. 2 mais 3? 5. Dividido por 60. Professor, o que a gente faz agora quando a gente chega nesse passo aqui? Agora aqui a gente vai inverter. Tudo que tiver aqui no denominador vai passar para cima e tudo que tiver em cima vai passar para baixo, ok? O denominador vai dar numerador, o numerador vai dar denominador. Aí Então, dá pra fazer cruzado também, não dá? Dá para fazer cruzado também, certo? Vou ficar 5 Isso. rec, né? E o 60 Isso. do outro lado. Isso, muito bem. Então, a gente invertendo tudo, ó, vai ficar assim, inverte aqui. Vai ficar assim. Rec sobre 1. Inverti aqui, né? Agora vamos inverter aqui também. 60 sobre 5. Aí basta a gente dividir aqui agora, certo? Então, inverteu de cá, inverte cá também. Então, o rec vai ser igual, né? Rec sobre 1 é rec. 60 dividido por 5 dá 12. Isso vai dar 12 ohms. Então, se a gente tiver uma associação dessa aqui, ó, esses dois aqui equivalem a 1 de 12. Então, a gente teria isso daqui agora, ó. Um resistor aqui e o outro que já estava, né? E esse aqui é o equivalente aqui, ó, deu 12 ohms. E esse aqui é o que já estava aqui, ó, 50. Certo? E isso vai gerar um novo circuito, né? Um circuito que eu posso substituir tudo isso daqui por uma resistência só, que eu posso colocar aqui. E qual é o valor dele?
Só somar, Agora né? é isso, 60. agora essa associação, ela está em série. Por quê, professor? Como é que eu sei que está em série? Porque está um atrás do outro, ó. Corrente vai entrar aqui, passa por esse resistor, continua. Só tem um caminho a se percorrer, né? Então, basta somar as resistências, que você tem a resistência equivalente aqui. A gente chama, nesse caso, de série, ok? Então, 12 com 50, se dá quanto? 62, né? 62. Então, a resistência equivalente aqui todo esse circuito aqui é de 62 ohms. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Nessa parte aí eu acho até fácil, mas na anterior eu acho que ela é complicado. Lá Eu não sei da se... lei de... aquela eu não sei não. Da lei de Ohm, né? Essa aí eu acho até fácil fazer, mas aquela eu não sei não. Tá certo. Nicole, tá tranquilo? Sim. Sim. Tô de boa. Quem mais tá aí? Quem mais tá aí? Maria Eduarda Lemes? Não tô entendendo nada, Marcelo. Não? Quem mais tá aí? Maria Eduarda Fernandes? Tá aí a Fernandes? Sim. Tá. Cadê a Ana Carolina? Já falou que nós estamos... O que ela falou? Nós estamos no... Ela mandou uma mensagem aqui. A Ana só deixou a live aberta e vazou. A Ana? E Não, a tô Ana... brincando. Vai escrever aqui, então. Ah, tá. A Ana tá vendo. Tá? A Aninha tá vendo. Deixa eu ver aqui. Certo. Pessoal, aqui tranquilo então, essa parte? De boa? Não entendeu nada. E travou. O que ela falou? Não entendeu nada? Ah, sim. Aí vai aqui, entendeu nada. Tá falando grego. Vamos lá, vamos para a próxima? Ó, travou. Tudo. Ixi, travou mesmo. Que raiva. Uai, foi. Então, pessoal, agora a questão... Então, pessoal, a questão 3 aí, olha. No município de Morrinhos, né, as residências recebem energia elétrica, né, da distribuidora Enel, né? É o que era a Celg antigamente, né? Com tensão de 220 volts. Geralmente por meio de 2 fios que vêm da rede externa, né? Lá na rede externa, na verdade, você tem 4 fios lá, né? Isso significa que as tomadas elétricas, né, das residências têm uma diferença de potencial de 220 volts. Considere que as lâmpadas e os eletrodomésticos comportam-se como resistências. Pode-se afirmar que uma residência, a associação das resistências e a corrente elétrica são respectivamente... Então, vamos supor aqui. Eu tenho aqui, você mora aqui, ó. Sua casa, né? Aí tem a rede elétrica passando lá. Aí você tem o padrão, né? Então, sua casa é conectada na rede elétrica, geralmente por 2 fios ou mais, né? No mínimo 2 fios. Um neutro e um fase, né? E essa corrente passa aqui no relógio, né? Que serve para poder computar a quantidade de energia gasta. E vai lá para dentro, um neutro e um fase. Então, quando você pega uma tomada, o que você tem lá na tomada? Você tem aqui 2 polos e no meio, essas novas tem um que chama fio terra, para poder proteger caso ocorra alguma descarga, algum problema, né? Aí a corrente vai para a terra para não dar problema na fiação e nem no aparelho doméstico. Então, aqui na tomada, você tem 2 polos. Um neutro e um fase, certo? E esse neutro e esse fase, ele é o mesmo para toda a casa, né? Se você tiver outra tomada, essa outra tomada também vai estar conectada. Um polo no neutro, um polo no fase. Se você tiver uma lâmpada, essa lâmpada para funcionar, ela vai ter que ter uma dos contatos tá no neutro e o outro no fase, né?
Então, se você imaginar essas conexões da casa, ela sempre vai estar ligada no neutro e o outro no fase, né? Então, aqui você pode conectar, por exemplo, sei lá, uma lâmpada. Então, ela vai funcionar corretamente, que supõe que é uma lâmpada, se tiver conectado um no neutro e outro na fase, né? Se tiver os dois polos conectados no neutro, não funciona. Os dois polos conectados na fase também não funciona. Se você pegar uma tomada e você conectar nessa tomada um carregador, um vai estar no neutro, outro vai estar na fase. Aí vai funcionar, né? Ou se você pegar um liquidificador, para ele funcionar, você tem que conectar um dos pinos da tomada no neutro, outro na fase, né? Então, que tipo de associação é essa que a gente faz, né, com as tomadas da nossa residência? É uma associação que está em série ou uma associação que a gente chama em paralelo? Essa aí tá em paralelo, né? Paralelo, muito bem, né? Por quê, professor? Porque na associação em paralelo, todos... Oi? Nicole? Foi a Ana, professor. Ah, foi a Ana. Ô, Ana. Certo? Então, pessoal, nesse caso aqui, Professor, eu tô entendendo nada aqui, ó. Não? Então, nesse caso, o que acontece? Nossa, que nada mais bonita. O que eu estava falando mesmo? Ela é um paralelo. Isso, que ela é paralelo, né? Muito bem. E que toda associação em paralelo, ela está submetida à mesma diferença de potencial. Se esse for o neutro, se for o fase, aqui vai ter uma diferença de potencial de 220 volts para a gente, né? Aí você pode puxar um fio para cá, você conecta a tomada aqui, ó. Ou para cá, bota um interruptor, aí liga uma lâmpada aqui, ó, põe uma lâmpadazinha aqui, ó. Na hora que você acionar o interruptor, acende a lâmpada. Na hora que você desligar o interruptor, apaga, né? Tudo bem, pessoal? Então, esse tipo de ligação é o que a gente chama de paralelo, tá? Então, a ligação do tipo paralelo. Então, pode ser a letra B ou a letra D. Ou letra E, né? Desculpa. Tá? E aí pergunta o seguinte: a corrente elétrica são respectivamente, né? As resistências a gente já analisou, elas são paralelas. Mas e a corrente elétrica? Independe do valor de cada resistência ou ela depende do valor de cada resistência? Aí entra uma outra coisa, né? Por exemplo, se a gente pegar uma lâmpada de 60 watts, né? A gente sabe que potência é igual a U vezes I, né? Então, a potência aqui, ela depende da quantidade de corrente que percorre o nosso circuito. Se a gente pegar a lei de Ohm, que é igual a U, igual a R vezes I, isso depende sim disso aqui, ó. Porque esse cara não vai mudar. Sempre vai ser 220 volts, né? E dependendo da quantidade de corrente que percorre lá o seu equipamento, a sua resistência aqui muda. Então, a resistência aqui, ele pergunta, independe do valor da resistência? Não, isso é falso, porque depende, né? Então, isso sobra para a gente somente essa alternativa aqui, ó. Ok? Por exemplo, quando a gente pega o chuveiro tem duas posições, né? Tem a parte de 2.700 watts e 5.400 watts. Em qual dos dois ele vai ter maior resistência, vocês acham? Hã? Em qual dessas duas posições que ele vai ter maior resistência? A de baixo. Essa aqui? Né, não? Será? Vamos ver. Potência é igual a U vezes Z, certo? Mas a gente sabe que esse U, ele é igual a R vezes I ao quadrado, né? E como esse cara aqui é 220 volts, U vezes I, não tem esse I ao quadrado aqui não. U é igual a R vezes I. Como aqui sempre é 220 volts, quanto maior for a nossa resistência, menor a corrente, né? E se a corrente for menor, a gente diminui a nossa potência. Na verdade,
nesse caso aqui que a gente tem maior resistência, né? Porque quanto maior a resistência, menor a corrente. Se tiver menor corrente, menor potência aqui, ó. Certo? Menor resistência, maior corrente. Maior corrente, maior potência. Essa é a ideia. Se eu tenho uma corrente maior, tenho uma potência maior. Se eu tenho uma corrente menor, eu tenho uma potência menor. Ok? Então, 2.700 watts aqui, ele tem uma maior resistência, né? Ele vai ter uma maior resistência em relação a essa de baixo aqui. Ok? Mas, para o exercício, eu queria saber só o tipo de conexão. É paralelo e as resistências determinam também o valor da corrente que percorre o circuito, ok? Alguma pergunta, pessoal? Que calor. Não. Cadê a Priscila? Cadê a Thalia? A Larielle? O povo tá preguiçoso hoje, né? Tudo dormindo, né? Pessoal, e aí? Chegou aí, questão 4. Aí, ó, quem que apareceu aí, ó? Rodrigo! Cadê o Rodrigo? Que? Rodrigo tá aqui não, senhor. Tá não? Rodrigo nem estuda mais. Rodrigo nem estuda mais. Sério? Falando, né? Opa! E Maria Antônia. Mas vamos lá. Rodrigo é um aluno muito aplicado e questionou seu amigo João quanto à resposta da seguinte questão. Essa questão aqui do lado, né? Aí perguntou o seguinte. Abaixo temos esquematizado uma associação de resistência. Qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? E aí, pessoal, o que a gente tem que fazer para encontrar essa resistência entre os pontos A e B? Tem uma resistência, né? Peraí, que eu fiz besteira. O que vocês acham? A gente tem que fazer primeiro aqui nessa associação. O que vocês acham que a gente tem que fazer? Somar os 3 ali da ponta ali, ó. 1, 3 e 6. Eu tô igual um bobo conversando aqui, um negócio nem tava mútuo. É isso aí, tá certinho. Qual que a gente tem que fazer primeiro? Esses aqui? Aqui? Não, os dali, ó. Lá da ponta ali, ó. Esses aqui? É, isso aí. Tudo bem. O que acontece? Vamos supor que nesse esquema aqui, a nossa corrente elétrica entra por aqui, né? Quando ela chegar aqui, ó, ela vai ter 2 caminhos para percorrer, porque a gente tem um nó aqui. Ela pode ir por esse caminho ou pode vir por esse caminho, certo? Se nesse caminho ela percorrer um segmento um atrás do outro, é porque esses resistores eles estão em série, certo? Que é o caso, porque a corrente vai entrar aqui, passa por esse, depois passa por esse e chega aqui do outro lado, onde ela vai encontrar no nó, né? Encontrando os 2 caminhos se encontram aqui novamente. Mas qual que é a resistência que a gente tem aqui, ó? Nesse... Aí é só somar, dá 10, né? Só somar, porque é como se eles estivessem assim, ó, quer ver? Tivesse linha reta. Um resistor em linha reta, muito bem. Esse aqui de 1 ohm, esse aqui de 3, e esse último aqui, ó, de 6. E toda vez que você tiver resistência assim, ó, é só você somar. A resistência equivalente entre eles, só soma, tá? É como se a corrente elétrica chegou aqui, encontrou uma resistência, depois mais outra resistência e outra resistência. Então, a resistência total é a soma. Então, isso aqui tudo vai gerar uma resistência de quanto? Soma aí pra gente. Dá 10. Dá 10. Eu tirei o trenzinho, tava incomodando, agora tô sentindo falta dela. Isso dá 10, muito bem. Então, ó, isso significa como se a gente tivesse mesmo circuito aqui, ó, só que no lugar desses aqui a gente tem um de 10. Vamos ver se eu consigo desenhá-lo aqui. Ó. Ponto A. Aqui vai ter um resistor de meio ohm. Aqui a gente já tem um de 2,5. Aqui já tem o B. Conecta aqui, né, que vale 1. E agora a gente tem esse aqui, ó, que a gente calcula a resistência equivalente.
Então, aqui nesse aqui, a gente tem um resistor que vale, segundo o nosso cálculo, 10. E agora, o que a gente faz? Faz em paralelo, 2,5, 10. Isso, muito bem. Esses dois aqui, eles estão em paralelo, tá vendo? Professor, como é que o senhor sabe que estão em paralelo? Estão desse tipo aqui, ó. Você tem um resistor aqui, ó, de 2,5 e paralelo a ele você tem um de 10. Eles estão conectados assim, ó. Como é que eu sei que eles estão em paralelo? Porque se eu tentar colocar a corrente elétrica aqui, ó, ela vai procurar dois caminhos ou mais para percorrer. Tá vendo? Se for em série, só tem um caminho. É esse caso, só tem esse caminho. Passa por aqui, vai por esse, por esse. Só tem um caminho para percorrer. Quando a gente chega em paralelo, a gente já encontra mais de um caminho, né? Vai ter dois ou mais. Então aqui eu sei que eles estão em paralelo, ok? Para fazer esse cálculo em paralelo, o que a gente faz? É aquela parada REC. Isso. 1 sobre REC. Isso, 1 sobre o resistor equivalente. A gente quer saber o resistor equivalente aqui, ó, desses dois, certo? É igual 1 sobre... Esse aqui vale 2,5, né? 1 sobre 2,5 mais 1 sobre... Cadê? 10. Tranquilo, pessoal? E agora, pessoal, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Faz cruzado. Isso, porque na realidade a gente teria que tirar mínimo, né? Mas como é que eu vou tirar mínimo, múltiplo comum de um número quebrado? Não tem como. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos manter esse REC aqui e vamos multiplicar aqui cruzado, ó. Faz assim, ó. 10 vezes 1 dá quanto? Dá 10. Mais 2,5 vezes 1 dá quanto? 2,5. 2,5. E não basta fazer cruzado, você tem que fazer assim também, ó. Multiplicar os dois denominadores, certo? 2,5 vezes 10 dá quanto? Dá 20? 25. 25, né? Multiplicar por 10 é fácil, só você deslocar a vírgula para cá. Ela sai desse ponto e vem para cá, do 25. Certo? Só me ensino. Esse aqui é 5 sobre 25. E agora? Faz cruzada. Ou inverte, né? É. Se a gente inverter, a gente vai ter a resistência equivalente. Invertir de cá, inverte de cá também. 25 sobre 12,5. 25 dividido por 2,5 dá quanto, hein? 2. Dá 2? É. Vamos ver? Vamos ver. 25 dividido por 12,5. Escreveu errado, né? Deu 2, tá certinho. Bem. Então aqui a gente vai ter, cadê? 2. Então esses dois carinhos aqui, ó, juntos vai virar um de 2. Né? Então vamos desenhar isso de novo. Então a gente vai de meio, né? Esses dois, a gente fez primeiro esse aqui que deu 10, junto esse que deu 2. Pergunta, que tipo de associação está esses três registros aqui? O que vocês acham? Em série. Então, qual que é a resistência equivalente entre os pontos A e B? Resistência em série, o que eu faço? Isso. Só somar. Só somar. 3,5. Mais 2, mais meio. Uma beleza, não dá para enxergar? Aqui é meio. Então, essa resistência entre A e B é igual a 3,5 ohms. Então, a resistência equivalente aqui entre os pontos A e B é 3,5 ohms. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. Beleza? Acho que tem gente que tá perdida aí.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se eu tenho uns registros aqui pra mostrar pra vocês, ó. Acho que tem, ó. Deixa eu trocar a tela aqui. Professor, o que é resistor? É esses bichinhos aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó. Isso é um resistor, vocês conseguem enxergar? Não tá focado, mas dá pra ver. Né? Esse aqui é um resistor. E a gente tem um aparelhinho aqui, ó. Que é esse bichinho aqui, ó. Tá vendo? A gente chama isso aqui de multímetro, porque mede várias coisas. Então, para medir a resistência, eu venho cá e boto aqui, ó. Um no perna, outro no outro. Esse aqui é menor. Vamos ver. Tá aparecendo, hein? Vamos ver quanto tá dando isso aqui. É, tristeza. É menor ainda. Então, isso aqui, pessoal, está marcando 330. Esse aqui é um resistor de 330 ohms, certo? Deixa eu ver esse outro de cá. Esse aqui está dando 220, certo? Então, esse aqui ele usa o sistema de cores, ele é cheio de faixinhas coloridas aqui. Essas faixinhas coloridas retornam resistência. Então, esse aqui é 220 ohms e esse aqui 330 ohms. Se eu associá-los em série, qual que é a resistência que eu tenho que ter nas duas pontas aqui? Se eu colocar eles em série, o que vocês acham? Eu não lembro qual que é os negócios que você falou. Vamos Essas ver? são mais. Sim. Isso. Um deles, vamos fazer esse esquema para ver se é verdade. Um deles tem 220 ohms e o outro tem 330 ohms. Se eu fizer uma ligação assim, ó, que é uma ligação em série, qual que é a resistência que ele teve que ter? 550. 550. Será que isso é verdade? Ó, vamos fazer um teste. Tirar a prova aí. Vou botar aqui na protoboard. Vou botar outra. Tem que conectar nessa perninha aqui. Né? Vamos ver. Ó. Tem 220, esse aqui, e o de cá. 330. Então, se eu somar os dois, 500 e quanto vocês falaram? 550. 550, certo? Tá dando aí 550. Vocês estão enxergando aí? Tá dando pra vocês enxergarem? Dá pra ver. Certo? Esse aqui, se eles estiverem em série. E se estiverem em paralelo, hein? O que vocês acham que vai dar se a gente colocar eles em paralelos? Vocês querem fazer? Que dá? Nossa. Tem que tirar o mínimo do trem, esse num grande aí. Oi? Tem que tirar um número, um mínimo desse num grande aí. Não, basta fazer assim, você pode fazer assim, ó. Resistência equivalente, 1 sobre 220 mais 1 sobre 330, né? Multiplica cruzado. Vai cruzado assim, certo? Aí você vai ter 1 sobre a resistência equivalente igual 330, né? Mais 220, dividido por esse produto aqui. Você tem que multiplicar embaixo também. Como a gente não está tirando o mínimo múltiplo comum, a gente tem que fazer isso. Então, embaixo a gente tem o quê? 220 vezes 330, né? 200, deixa eu trocar. 220 vezes 330. 666,600, né? Não, eu fiz errado. Eu multipliquei a multiplicação que deu 72. É isso aí mesmo. Certo? Agora inverte. Inverte os dois lados. Soma aqui, né? Que vai dar
550, não é? Essa soma, né? Aí fica 72.600 dividido por 550. Que a gente inverteu, né? Já para achar a resistência. Isso vai dar quanto? Vamos ver. 72.600 dividido por 550. 132 ohms. Segundo o nosso cálculo, se a gente associar ele assim, a gente vai obter um resistor de 132 ohms. Será que isso é verdade? Não sei, vamos lá tirar a prova. Então, tá aqui os dois resistores. Tem um resistor, vou colocar nas mesmas pernas dele. Esse nessa perna e esse nessa perna. Bom, agora eles estão associados em paralelo. Tá? Um paralelo ao outro, certo? Então, boto um aqui e o outro aqui. De aproximadamente 130, porque tá acabando a bateria também. Mas tinha que dar quanto? Exatamente os 132 ohms. Vocês estão conseguindo captar Y? Agora dá pra ver. Entendeu? Tranquilo? Então, em paralelo aqui, diminui a resistência, né? Então, sempre que a gente associa em paralelo, diminui a resistência. Mas sempre que a gente associa em série, que é fazer a corrente elétrica percorrer um caminho só, a resistência aumenta. 550, certo? Vamos voltar lá, pessoal. Vamos lá. Questão 4 já foi. Vamos para a questão 5. Bom, pessoal, aquele dia a gente estava resolvendo essa questão aí e aí acabou o tempo, não foi? Acho que foi, se não me engano, foi Então, isso. 3 registros. E esse desenho aqui tá errado, tá? Isso aqui não fui eu que fiz, não. Isso que a professora mandou para mim. Tá errado isso aí, porque olha aqui para vocês verem. Ó. 3 registros idênticos, 18 ohms, estão ligados em paralelo, com uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente ao circuito é... O problema é o seguinte, essa associação aqui, ó, se a corrente entrar por aqui, só tem um caminho. Ó. Que tipo de associação é essa daqui? Em Em série. série. Em série. Isso aqui é para confundir. A professora que mandou assim, eu coloquei, mas isso aqui tá errado, tá? Se ela estiver em paralela, tem que estar assim, ó. Resistor 1, resistor 2 e um resistor 3 aqui, ó. Todos os resistores têm que estar sobre o mesmo diferença de potencial, né? Aqui nesses dois pontos tem a diferença de 12 volts. Então, esse resistor R3 tem 12 volts, esse resistor R2 tem 12 volts, e o resistor R1 também tem 12 volts. Todos eles estão sobre essa mesma tensão, certo? Aí pede o seguinte, ó, qual que é a resistência equivalente? Então, ele pergunta só isso, qual é o valor dessa resistência equivalente aqui, certo? Como a gente faz isso? Vocês têm alguma sugestão, alguma ideia? Como é que é? Ele quer saber qual que é a resistência equivalente, só isso, ó, pode-se afirmar que a resistência é equivalente. Quanto que vale essa resistência dessa associação desses 3 resistores? Tem que fazer aí, né? Isso. Como é que a gente faz? Qual a formulazinha? 1 sobre REC. Isso. 1 sobre o resistor equivalente, REC, é igual a 1 sobre... Quanto que vale esse primeiro resistor aqui? Ixi. 18. 18. Professor, por que que esse resistor vale 18? Todos idênticos, né? Tá Porque certo. você fala aqui, os 3 resistores idênticos a 18 ohms. Então, esse É primeiro vale 18. Nossa, ficou uma beleza esse desenho, né? Vou apagar isso aqui.
Então, isso vai ficar 1 sobre 18. O segundo vale quanto? 18. E o terceiro vale quanto? 18 Isso. também. Todos os três são iguais. Credo, gente. Por que caiu, hein? Ué. Caiu só o senhor, professor. Não, eu não mexi em nada aqui, não. Eu nem tava na tela do Zoom, eu tava na tela do PowerPoint, mexendo lá. Pra nós tava tudo normal aqui, hein? Continuou normal. Só eu caí, será? Foi. Que doido. Ó, vamos lá, então. Cadê? Onde nós estávamos? Ah, aqui, a pergunta que tinha feito Falado assim. mínimo muito comum. Eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ou o que eu posso fazer aqui nessa fração, né? Como essa fração, todos eles têm a mesma, né, o mesmo denominador, basta a gente manter o denominador e somar lá em cima, né? Toda vez que a gente tiver soma de fração que os denominadores são iguais, basta somar os numeradores e manter o denominador, né? Então, eu mantenho aqui, que é 18, soma aqui, ó. 1 mais 1 mais 1, 3. Certo? Pessoal, e agora? Inverte, né? Ou Você vai multiplica cruzado. inverter os trem, Isso, cabeça pra baixo aí. isso. Então, a resistência equivalente aqui é 18 dividido por 3, né? Era 6. 6, muito bem. Então, essa resistência aqui, equivalente a esse circuito, é uma resistência de 6 ohms. Ok? Tudo bem, pessoal? Beleza. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu olhar na tela. Não, tem pergunta não. Vamos voltar. Aqui agora. Esse aqui, ó, ele é bem parecido com esse anterior, né? Você tem a figura aí, ó. E observa na figura abaixo, isso do ao lado aqui, né? Responde o que se pede. Com base nas aulas de física, responde. Qual é o valor da resistência equivalente e a intensidade da corrente elétrica? Senhor, como assim? Então, esse exercício, ele vai te pedir o valor da resistência equivalente, né? Qual o valor do resistor que eu posso substituir esses três aqui? Resistência equivalente e o valor da corrente elétrica. Então, primeiro, vamos fazer isso aqui, ó. Vocês querem tentar fazer, pessoal? Dá uma luz pra nós aí primeiro. Vamos lá? Então, professor, como é que a gente vai fazer isso daqui? Primeiro, a gente vai calcular essa resistência. Como? Tá vendo que todos eles estão em paralelos? Você faz Sim. resistência equivalente igual 1, chama esse aqui de RU, já é RU, né? 5 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 20. Aqui não tem como, né? Dando as diferenças, vão ter que tirar o mínimo múltiplo comum. Vocês conseguem fazer? Aí vai dar 20, né? Isso, o denominador aqui vai dar 20. Quando você faz o MMC de 5, 10 e 20. Tem número par, você divide por 2, né? Então dá 5, 5 e 10 aqui. Ainda tem número par, vai por 2 de novo. 5, 5
5. E agora só dá por 5. 1, 1, 1. Multiplicou, dá. Vezes 2 dá, vezes 2, 20. Então, fica 1 sobre a resistência equivalente igual. Aí você bota o denominador 20 aqui e faz 20 dividido por 5, tanto, vezes 4. tanto, 4. Certo? Ó, 20 por 5, 4. 4 vezes 1, 4. Ok? Já volto, tá, pessoal? Só um minutinho. E aí, pessoal? Vocês conseguiram? Professor, dá 20 sobre 7. 20 sobre 7? É. Vamos ver? Ó, tem uma mensagem do Mauro aqui, ó. Pessoal, tem uma mensagem do subtenente Mauro no chat, ok? É nós. Nós viu aí. Ok. Então aí, então a gente já tinha feito, né? 20 dividido por 5 deu 4. 4 vezes 1, 4, né? 20 dividido por 10 dão 2. 2 vezes 1. 2. Vamos lá corrigir esse negócio. Então, deu 4, 2, né? 2 vezes 1, 2. Mais 20 dividido por 20, 1. 1 vezes 1, 1. Somou tudo, vocês têm razão. Isso vai dar 7. Resistência equivalente vai ser igual. 4 mais 2 4 mais 2 é 6. 6 mais 1, 7. Foi mal. E aqui 20, né? Inverte dos dois lados. Então a resistência equivalente aí 20 sobre 7. Você sabe me informar, pessoal, se lá tinha essa alternativa? Ixi, tem. Eu não Eu não sei. sei, não. A professora me mandou, eu só peguei. Eu não sei. Eu acho que não era não, professor. Eu acho que era em decimal. Tinha decimal lá? Vamos ver? Vamos dividir aqui para ver se vai dar Bora isso? fazer, né? Faz na mão aí, professor. Não fica usando calculadora, não. Não, vou fazer na mão aqui, ó, de cabeça. Sei. 20 dividido por 7. Ó, segundo aqui dá 2,8571, aproximadamente, certo? 2,8571. 2,8571. 2,8571 ohms. Então, o segundo exercício, esse aqui seria a resistência equivalente àquele circuito, certo? Só que, além disso, ele pergunta qual é a corrente elétrica. Professor, como é que calcula a corrente elétrica? Você tem que usar a lei de Ohm. Né? A lei de Ohm diz o seguinte, que a voltagem U é igual à resistência vezes a corrente elétrica. E você já conhece esse U. Professor, onde está escrito esse U? Aqui, ó. Segundo o multímetro aqui, quanto que vale essa voltagem? Segundo o multímetro é 12. 12. Segundo o multímetro é 12. Muito bem.
igual. Qual que é a resistência que a gente está trabalhando aqui? Vamos botar esse cara aqui, ó, 20 sobre 7. Professor, por que o senhor não vai colocar o quebrado? Porque o quebrado, a hora que a gente substitui aqui, vai dar uma voltagem quebrada. Aqui também vai dar quebrada, mas é mais exato. Quer ver? Então a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter aqui, ó. Primeiro múltiplo cruzado aqui, né? 12 vezes 7 dá quanto, hein? 12 vezes 7... Na mão. Dá 84. 14 vai 1. 84, muito bem. 84, que é igual a 20 vezes i. 20i, né? Aí o 20 está multiplicando. Passa para o outro lado. Dividindo, né? A gente vai ter 84 dividido por... Se está multiplicando, tem que estar dividindo para o outro lado. Então tem que estar dividindo aqui, ó. Dividido por 20. E quanto é isso, hein? 84 dividido por 20. Vai dar 4,2. 4,2? Tem que fazer a conta. Eu acho que vai dar 4,2. Vocês acreditam em mim? Quer ver? Faz aqui para nós. Peraí. Professor, lá Oi. na primeira conta, eu Sim. poderia colocar, tipo, sobre as... Em vez de eu colocar 1 sobre as frações, eu dividi elas. Pode, só que fica muito mais difícil depois pra gente calcular, porque a gente vai precisar de calculadora, né? Você fala dividir 1 por 5, mais 1 por 10, mais 1 por 20, né? É, Só que depois, quando você for inverter, você vai ter que inverter, vai dar um número decimal, sei lá, tipo assim, ó. Deixa eu botar aqui. 1 sobre a resistência equivalente. Ficaria aqui, ó, 0,2 mais 0,1 mais 0,05. Você teria que somar tudo, né? 0,31, 0,35. é. Só que a hora que você for inverter, você vai ter assim, ó. Aqui embaixo não tem nada, é 1. 1 sobre 0,35. A hora que você dividir, você ia chegar nisso aqui, ó. Certo? Eu fiz assim. Aí chegou nisso aqui, não foi? Foi. Dá para fazer, só que fica mais difícil. Porque se der um número exato, você vai ter que trabalhar com número com vírgula sem necessidade. Certo? Certo. Tudo bem? Mas não tem problema não, é um caminho a se fazer, mas é o caminho mais difícil, ok? Tá. É porque eu vi um vídeo, assim, de exemplo, aí eu fiz. Uhum. A pessoa lá do exemplo dividia esses valores. Sim. É, dá para fazer, só que dá muito mais trabalho, tá vendo? Depois, na hora que você inverter aqui, ó, você vai ter que fazer uma divisão com o número quebrado. É verdade. Divisão, né? Divisão com o número quebrado da mão é gostoso. E deu 4,2, pessoal? Não. É isso mesmo. Deu? Ô, professor, hein? Como é que o senhor fez isso aí, hein? Eu pensei assim, ó. 34 dividido por 20. Eu dividi por 2 na cabeça, em cima e embaixo, porque aí ficaria 42 sobre 10. Aí dividir por 10 é fácil, aí corta o 0 e volta a casa, né? Aí vira 4,2. Não, parabéns mesmo, tá de parabéns. Ok, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Não. Não? Ok. Vamos ver se tem mais algum. E acabou. Acabou essa parte, né? Essa aqui, É, pessoal, professor, essa aqui... falando, não é Oi. falando mal, não, mas sim, a Tatiana tava dando aula pra nós, né? Nossa, não dava pra entender nada Não? de manhã. Eu não entendi nada que ela tava falando. É porque ela tem uma linguagem diferente. Não sei, ela tem uma linguagem diferente, não? Ah, deve que é, então, né? Eu só sei que eu não tava entendendo. Eu não sei. Bom, então essa parte aqui a gente finalizou, tá, pessoal? Essa aqui era a correção dos exercícios da semana passada, ok? Eu vou olhar aqui, eu acho que eu fiz uma apresentação para a gente fazer os exemplos dessa semana. As de hoje, bora fazer as de hoje. Não, eu não tenho elas, eu acho aqui. Eu acho que eu tenho só os exemplos. Vamos ver. Eu não sei. Vamos ver se eu confirmo aqui para vocês. Aqui. Eu acho que só tá para exemplo, né?
Ô, professor, igual você tá gravando a tela aí, né? Isso aí vai pro YouTube agora? Eu vou colocar lá no YouTube, eu passo o link para vocês. Mas é só para Beleza. vocês, certo? Aham, certo. Quem tá dando aula de manhã é a Tatiane, né? De manhã é a Tatiane, Ah, tá. certo? Aí eu vou pegar o vídeo aqui, deixa eu ver se tá gravando isso. Eu acho que primeiro não gravou, não, porque caiu. Tá gravando. Tá? Certo. Aí eu vou colocar no YouTube, eu mando o link para vocês. Vai ficar como não listado, só para vocês verem. Beleza. Certo? Acho que carregou, hein? Ó, carregou. Deixa eu ir lá configurar a tela. Foi. Foi. Vamos lá, pessoal. Deixa eu passar isso aqui. O computador não quer passar essa parte aqui, não. Preguiçoso. Oi. Então, pessoal, aqui a gente tem a lei de Ohm, né? A lei de Ohm diz que... Também aqui não, né? A lei de Ohm relaciona, né, a voltagem, né? Aqui você vai ter uma fonte, né, de energia de eletricidade, a gente fala DDP, ela é tensão. Se for uma pilha, por exemplo, 1,5 volts, se for uma bateria, dependendo da bateria, pode ser 4 volts, 12 volts, né? Em corrente contínua. Aqui é a voltagem, né? Aqui a gente tem uma resistência e isso implica em um percurso de corrente elétrica aí, né? E o Ohm, né, relacionou isso, né? Ele nos diz que a voltagem que um resistor fica submetido é o valor desse resistor, da resistência dele, vezes a corrente elétrica. Ele conseguiu estipular essa equação para relacionar essas três grandezas. Ok? Então a gente já falou sobre isso, né? Lá no textinho dessa semana, eu coloquei isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um resumo, tá, pessoal? Resistor em série, né? Todos os resistores vão ser percorridos pela mesma corrente elétrica, né? A resistência equivalente é só somar esses resistores, né? Aí quando você tem um resistor em paralelo, todos esses resistores estão sobre a mesma DDP, né? Mesma voltagem, né? E aqui é como a gente calcula, né? Se for em série, soma. Se for paralelo, a gente faz esse cálculozinho aqui, ok? E aqui é uma associação mista. Você tem aqui um em paralelo, que vai gerar uma equivalente. A hora que você pegar esses dois aqui, ele vai gerar um em série, né? Porque esse aqui vai ser o R1 e esses dois aqui vai gerar uma aqui, ó. Beleza? Vai ser submetido à mesma voltagem aqui embaixo. Tranquilo? Vamos ver o que mais a gente tem. Exemplos. E essa desgrama errada aqui. Beleza, então, eu ia falar. Tranquilo. Então, vamos usar os exemplos, né? Então, a gente tem isso daí, ó. Exemplo 1. São associados, em paralelo, dois resistores de resistência elétrica R1. Então, esse R1 aqui, ó, ele é de 6 ohms. E um R2, o de baixo aqui, ó, ele é de 12 ohms. E essa diferença potencial que é aplicada aqui, segundo ele, é 36 volts. Lá nessas semanas tem um imparecidíssimo com isso daqui. Não é igual, tá, pessoal? A imagem é igual, mas os valores aqui é trocado. Aqui é só um exemplo para a gente aprender a fazer. Lá vocês conseguirem fazer, certo? Aí a pergunta é a seguinte, ó. Os valores da resistência elétrica, do resistor equivalente à associação e da intensidade da corrente elétrica, que percorre o resistor equivalente, são respectivamente. Então, o que a gente tem que fazer aqui primeiro? Qual o valor da resistência equivalente? Que com o valor da resistência equivalente, você usa a lei de Ohm, que é igual a R vezes I.
Você já conhece esse U, ó, 36, e o R que você vai descobrir aqui, ó. Aí você consegue achar o I, certo? Vocês querem tentar fazer, pessoal? O que o senhor falou por último? Vocês querem tentar fazer? Sim. Ah. Ou posso mandar aqui? Aí pra fazer. Pra fazer isso aí é a parada em Isso. paralelo, né? 12, 6. Isso. Você vê que A1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. Vê quanto dá isso aí, pessoal. Vê o que vai gerar isso aí. Já volto. Uai, cadê o meu microfone? Você fez, Nicole? Tô fazendo aqui. Ah, tá. Eu deu 4, o senhor deu quanto? Deu O 4 também. REC. Aham, deu 4. Opa. Voltei, pessoal. E aí, conseguiu terminar, pessoal? Peraí. Ok. Aí, no caso, ele quer saber é o I, não é? Isso. Aí vamos calcular beleza. a resistência equivalente, certo? E depois, com a resistência equivalente, a gente vai calcular o I. Tá errado. O I vai dar 9, né? O I, vamos ver? 36 dividido por 4. Então aqui, ó, 1 sobre a resistência equivalente. A Nicole fez? Nicole, tá aí? Fiz, o meu deu 9 também. Deu 9? Aqui deu 9? Professor, como é que a gente pode Não, fazer? o REC deu Não, 4. aí deu 4. Aqui deu 4? Vamos ver? É. Como é que a gente pode fazer? Pode tirar o mínimo, multiplicar cruzado ou fração equivalente. Vamos... O que vocês fizeram? Tirar o mínimo? Eu fiz, Mínimo? tirei o mínimo. Eu fiz tirei o mínimo. cruzada. Eu vou no mínimo, porque 6 e 12 o mínimo é 12, né? Os 12 é múltiplo de 6. Então dá 12. 12 dividido por 6, isso dá 2, né? Vezes 1, 2. Mais. 12 dividido por 1, isso dá 1. 1 vezes 1, 1. Então a gente vai ter 1 sobre a resistência equivalente igual 2 mais 1, 3 dividido por 12, né? Aí você inverte dos dois lados. Então, resistência equivalente. Inverteu de cá, inverte de cá também. 12 dividido por 3, que deu 4. Vocês têm razão. Então, essa resistência aqui, esse circuito, ele tem uma resistência equivalente de 4 ohms, certo? Então, essa primeira pergunta que você já respondeu. Os valores da resistência elétrica do resistor equivalente. Você já encontrou. Esse cara aqui, ó. Agora falta a segunda, a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é o I. Né? U igual R vezes I. U é igual a R vezes I. Aí você substitui, o que você tem? Você tem U, não tem? Cadê o 36? Uhum. E o R, cadê o R? O R aqui, 4. Bem. Vezes I. Aí como esse 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 36 dividido por 4. E 36 dividido por 4, isso dá 9.
9 amperes. Isso é muita corrente elétrica, 9 amperes. Ok, pessoal. Tranquilo. Então, lá nos exercícios da semana é isso que vocês vão fazer, certo? Só vai mudar os valores aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Mas o que vocês têm que fazer é esse processo. Tudo bem? Aí eu fiquei um tempão, acho umas 2, 3 semanas, sei lá, de manhã tentando aprender esse trem. E agora que eu fui entender na primeira aula. Não tava entendendo nada. Eles estavam muito pra frente, parece. Eles estavam adiantados demais. Os meninos, né? É. Não pode correr muito, não, porque se correr a gente não entende. Isso aqui cai muito em vestibular, na UFO, no Enem, cai bastante. Não é nem Esse ano passado caiu um tanto de negócio de trem também. de resistência, né? É. Pessoal, então esse, tranquilo, certo? Vou passar para frente, pode? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Eu não estou na tela, né? Aqui. Não tem ninguém não. Então vamos lá. Então agora vamos para o exemplo 2. Vamos, computador. Foi. Então aqui, pessoal, ó, mesma ideia, né? Só que a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. Mas a gente vai relacionar as resistências e a lei de Ohm, né? Que é o U igual a R vezes I. Então aqui, ó, a gente tem aqui aqui vai entrar uma corrente elétrica, né, de 16 amperes. E como aqui é uma associação em paralela, a corrente elétrica encontra vários caminhos para se percorrer. Então ela vai se subdividir aqui, ó, entre esses 3 caminhos, né? O valor que cada corrente vai percorrer aqui depende muito do resistor que está aqui, certo? Então a gente tem, ó, 3 resistores de resistências elétricas R1, 2, R2, 4, R3, 4, estão associados em paralelo, né, como está aqui. Qual a tensão DDP entre os pontos A e B? Bom, professor, como é que eu vou achar a DDP que está aqui, ó? Tem uma DDP aqui, ó. Qual o valor dela? Então a gente sabe que o U, pela lei de Ohm, é resistência vezes a corrente elétrica. Você já tem esse aí, ó. Aquilo aqui, ó. Certo? Você já conhece esse cara. 16 amperes. Certo? O U a gente está querendo encontrar. Para a gente achar esse U, a gente vai precisar desse cara. A gente conhece a resistência equivalente a esse circuito? Ainda não. Ainda não. Então a gente faz essa resistência, a gente descobre essa resistência e substitui aqui, ó. E a gente consegue achar esse U. Tudo bem? Vocês querem tentar fazer? Vocês estão conseguindo enxergar direitinho ou tá muito embaçado, pessoal? Aí, a tela de vocês? Tá um pouquinho embaçado, mas tá dando pra enxergar. Deixa eu trocar. Bem, Tá embaçado, não? tá bem embaçado. Não Tá embaçado. Ah, não. Vou trocar aqui. É porque eu tô emitindo como webcam. Eu vou trocar pelo método de apresentação. Aí. Agora tá com uma apresentação. Tranquilo? Melhorou, pessoal? Demais. Como a gente não vai precisar escrever no papel, a gente pode usar aqui. Vocês querem tentar fazer o valor da resistência equivalente? Então, essa resistência equivalente vai dar quanto, hein? Você bota lá 1 sobre o resistor equivalente 1 igual 1 sobre. O R1 vale quanto? Vale 2. Mas o R2 vale quanto? R2 vale 4. Mais o R3 que vale... Cadê o R3? 4 também. Aí você escolhe, né? Não tem como multiplicar cruzado, certo? Então aqui você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum. Tudo bem? Então 1 sobre o resistor equivalente é igual. Então qual que é o mínimo múltiplo comum entre 2, 4 e 4? 4. 4? Acho que sim. Tá certo, é 4. Se a gente fazer aqui, ó. 2, 4 e 4. Tem número par, divide por 2, né? 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. 4 dividido por 2 é 2. Aqui tem número par, vai por 2 de novo. 1, 1.
1. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, né? 4. Então a gente faz, ó. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2. 2 vezes 1. 2. Mais. 4 dividido por 4. 1. 1 vezes 1. 1. 1. 4 dividido por 4. 1 de novo. também. 1 vezes 1. 1. Soma tudo lá em cima agora. Ó. Já que tirou 1, soma tudo lá. Ó. Então, 1 sobre a resistência equivalente igual. 2 mais 1. 3. 3 mais 1. 4. Dividido por 4. Certo? Chegou aqui, o que a gente faz? Inverte os dois lados, né? Então, fica resistor equivalente igual 4 dividido por 4. Sempre tem que invertir? Se a gente inverter como os dois números são iguais, vai ficar do mesmo jeito, né? 4 dividido por 4. Tudo bem? Eu acho que eu falei sei lá, errado. Invertir. É. Dividiu aqui, vai dar quanto? Vai dar 1. 1. Então, essa resistência, essa associação, ela vai ter uma resistência equivalente de 1 ohm, né? Aí você substitui aqui, ó. Vale quanto essa resistência? Vale 1. Então, você consegue achar O, ó. Quem que é O? Resistência vezes a corrente. Quem é a resistência? Cadê a resistência? Aqui, ó. Corrente elétrica que entrou aqui? 16. 16. 1 vezes 16. 16. 16 volts, né? Então, a DDP ali são de 16. Já bagunçou. Então, a DDP que entrou ali são de 16 volts. Vou tirar isso aqui também. Como é que é? 16 aí é o quê? Como é que... Eu não entendi essa parte. O que é esse... Então, e você fala isso aqui? O que é o U nesse Na desenho? equação? Então, U ele representa a voltagem. Não, pois é. Esse que entra aí, porque ele entra e sai 16 do mesmo jeito, Isso. né? Aqui ele vai entrar 16 amperes. Isso aqui é a corrente elétrica. A velocidade que os elétrons vão percorrer aqui no nosso circuito, né? Então, ele vai entrar com 16 e vai sair com 16 amperes, né? E aqui vai ter uma voltagem, né? Essa voltagem é o que faz os elétrons... entendi. Certo? É o que faz um elétron sair de um polo e ir para o outro. Que a gente chama de tensão, né? Certo? Então, esse 16 volts. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Vamos ver se vocês vão conseguir fazer o negócio. Deixa eu passar aqui. Uai, eu só coloquei paralelo aí dessa vez? Vamos ver. Então, pessoal, vocês conseguem fazer, pessoal? Olha aí, dá uma olhadinha. Essa tela aqui não anda, não? Ai, credo. E essa tela aqui não mexe, não. Ó, do lado dado o esquema ao lado, determine. Aí a pergunta é a seguinte, ó. A corrente elétrica que passa por cada um desses resistores. Vocês sabem calcular isso, pessoal? Não. Qual a corrente elétrica percorrer cada um desses resistores aqui? Eu não sei, não. É uma bugada no cérebro, né, professor? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Essa associação é uma associação em paralelo, série. O que vocês acham? Paralelo. Paralelo, né? Tem vários caminhos, né? Então é fácil. Esses resistores, todos eles estão submetidos aí à mesma voltagem, 18 volts. Então, se eu quero achar a corrente elétrica que vai entrar aqui, ó, é fácil. Como esse resistor aqui está submetido a 18 volts, eu faço a lei de Ohm. U é igual resistor 1 vezes a corrente 1. Vou chamar essa aqui de corrente 1, IU, tá vendo? Eu conheço esse IU, ó, que é 18. Eu pensei que era um tanto de conta, assim, né? Não, fácil, ó. E esse resistor vale 3, né? E 1. 3 está multiplicando. Passa o que para o outro lado? Dividindo. Dividindo, e deu problema aqui. Dividido por 3.
18 dividido por 3, isso vai dar 6. Isso aqui a gente pode usar quando a gente não tem condições de a gente calcular a resistência equivalente da mesma maneira. Mas depois eu ensino vocês a fazer isso. Então a gente conhece, ó. O I1 deu quanto? 6. Quanto vai dar o I2? Deixar vocês fazerem. Vai dar 3. Vai dar 3? E o outro vai dar 2, né? Então se a gente tem assim, ó, U igual R vezes I, como eu quero achar o I? Isolo o I. É igual ao U dividido pelo R, né? Esse cara está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então, a gente pode usar esse aqui que anda mais rápido. Ó. Então, o I2 é o U, que é 18, dividido por o R, que é 6, né? Dá quanto? Dá 3. O Mike já fez, né? 3 amperes. E o outro vai dar 2. É isso aí. Isso aí tá para fazer de cabeça. Certo? Aí o I3 é o U dividido pela resistência 3. Então, fica 18 dividido por 9. O I3 vai dar 2 amperes. Então, aqui, ó. Aqui vai passar para cá, ó. 6 amperes. Aqui vai descer... Aqui é 6, né? Aqui é 3 amperes. E aqui é 2 amperes. O que vocês observam aqui, ó? Quanto maior a resistência, aumenta ou diminui a corrente elétrica que passa por ele? Diminui. Diminui, né? Então, ó, aqui passou 6, aqui passou 3, aqui passou 2. Qual a resistência total que passou aqui? Desculpa, qual a corrente total que passou? Que vai sair aqui do outro lado? 11. 11 amperes. Então, se te pedir a resistência equivalente, isso aqui tudo você consegue achar, ó. A resistência equivalente vai ser... Se pedir, né? Não pediu. É U igual a R vezes I. Você tem o U que é 18. O R eu não sei, mas eu tenho a corrente total, que é 11. Então, se a gente fizer aquele cálculo, a gente vai descobrir que essa resistência é 18 dividido por esse número, né? Está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 11 ohms. Essa aqui seria a resistência equivalente desse circuito aqui em paralelo. Só que a gente fez de uma maneira diferente. Ok? Agora, olha o B. A potência dissipada no resistor R2. O que é potência? U vezes I, ou depende da roleta lá. Vamos ver, cadê o resistor R2? É esse cara aqui, ó. Certo? No resistor R2, qual que é a voltagem que está aplicada nele? É 18, né? É 18. Muito bem, é 18. Qual a corrente que passa por esse R2? Esse 2? 6. 3, né? É 3? 3. Ah, tá. Então, o que você falou que é o negócio aí? Você corrente? Corrente. O I é corrente. Corrente, certo? então, é a amperagem. É a amperagem, muito bem. A corrente é a amperagem. Então, 18 amperagem 3. Multiplicou, você tem a potência que esse resistor aqui vai dissipar, certo? Que vai consumir. Então, 18 vezes 3... 54. Não é 24, não, 2, 54. Watts, certo? A potência que a gente vai trabalhar aqui é sempre dada em watts. Tudo bem, pessoal? Como é que chama esse negócio aí mesmo? A amperagem é o quê? Amperagem é a corrente elétrica, certo? Esses I's aqui, corrente, ó. Corrente elétrica. Esse aqui, amperagem. Aqui é um G, tá, pessoal? Não é J, não. Tudo bem? Beleza. Eu acho que acabou, pessoal, aqui. Acabou. Acabou os slides. Acabou a aula? Ainda não, né? Falta 4 minutos. Falta 4. Deixa eu só fechar isso aqui. Deixa eu sair aqui do compartilhamento de tela. Então, pessoal, tem um experimento aqui que eu montei para a gente fazer de manhã, mas a gente não conseguiu fazer. O experimento é o seguinte. A gente vai usar aqui uma bateria. Eu quero ligar esse LED, certo?
O que mais que eu preciso? De fio, né? Deixa eu ver se serve. Deixa eu só pegar os que a gente precisa aqui, pessoal. Aqui não serve. Então, pessoal, a ideia é o seguinte. Então, vocês conseguem enxergar esse LED aqui, ó? Essa lâmpadazinha? Sim. Essa lâmpada aí, ela tem a seguinte especificação. Ela funciona a 2 volts e precisa de uma corrente de 2 mA percorrer por ela para ela funcionar. 20 mA, desculpa. Se passar mais que isso, ela queima. Certo? Então, o circuito que a gente tem que montar é o seguinte. A gente vai pegar a bateria, que é isso aqui, ó. Certo? Vou tirar aqui, que tem uma voltagem. Né? Vamos escolher um resistor aqui e ligar essa lâmpada. Chamar isso aqui do LED. Só que aqui no LED tem que ter 2 volts. E passar só de corrente aqui 20 mA. Não pode passar mais de 20 mA. Certo? E aqui a voltagem. Então, essa voltagem aqui a gente vai medir. Certo? Eu vou medir aqui para vocês conseguirem fazer esse cálculo. Então, essa voltagem... Deixa eu medir aqui. Vocês conseguiam ver aí a voltagem, não, né? Aí, agora dá pra ver. Quantos volts está marcando aí, pessoal? 13,23. 13,23, certo? Então, aqui vai entrar, ó, 13,23 volts. E eu quero ligar esse LED, só que ele funciona a 2 volts. E só pode passar por ele 20 mA. O que eu tenho que fazer? Descobrir qual é o resistor que eu tenho que colocar aqui para que consiga deixar passar somente esses 20 mA. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Bom, esse cara aqui funciona a quantos volts? 2. 2 volts. Então aqui eu tenho que consumir o restante da minha voltagem, né? Quando a gente faz associação em série, né? Resistor 1, resistor 2, como que tiver, a gente tem 1, o 2. O U, que é esse cara pra gente aqui, ele é a soma desses U's que está submetido cada um desses resistores. Se tiver mais, a gente tem que somar. Então, a soma tudo tem que dar 13,23. A gente sabe que esse LED funciona a 2 volts. Então, quantos volts sobra para esse resistor 1 aqui? 11,23. 11,23. Então, o que eu sei? Que esse resistor 1, ele tem que passar por ele 20 mA, tá? E a voltagem que ele tem que funcionar, 11,23 volts. Com esses dados, eu consigo achar esse R? O que vocês acham? Dá, né? Dá. É só que você tem que transformar o miliampere em ampere, né? Isso, você tem que tirar esse mili, né? Que vai Na dar verdade, 0,02. 0,02 ampere, muito bem. Eu E tinha essa volta, feito aqui já. 11,23 volts. Qual o valor dessa resistência, então, para a gente colocar aqui, para a gente ligar esse LED? 11,23 dividido por 0,02. Isso, porque U é igual a R vezes I. Você tem o U, 11,23. Você tem o R, 0,02. Uhum. Passa dividindo, é isso aí que você disse mesmo, Mike. 0,02. Isso dá quanto, hein? Ixi, tem que fazer agora. Ixi, na mão aqui vai ser meio difícil. Faz a calculadora aí. Vamos ver, Então, vamos ver. É verdade, é verdade. Tá acabando a aula e eu tô enrolando. Então, 11,23 dividido por quanto mesmo? 0,02. 0,2. Deu quanto? 561,5 ohms. Só que aí tem um problema, né?
os registros que a gente tem aqui, ó, um é de 330 e o outro é de 220. Como é que a gente pode associá-los e a gente chegar a uma resistência próxima disso? Tem que colocar em série ou em paralelo? O que vocês acham? Em série. Em série. Então, um atrás do outro. Então, É porque em coloquei um aqui. paralelo ia dar 123, né? 122, sei lá, Isso, alguma coisa. isso. 130, quer ver? Tá aqui. 100 e quanto? 132. 132. Certo? Isso. Então, vai passar por aqui, aí tem que percorrer o mesmo, né? Pronto, conectei aqui. Vamos só testar para ver se a gente tem aproximadamente essa resistência. Eu vou trocar aqui o multímetro para resistência. Acho que aqui dá para medir. Vamos ver. Aproximadamente 550. 550 é um número bem próximo dessa resistência, tá, pessoal? Então, vamos te deixar isso daí. Agora o LED. Vamos conectar o LED. Esse LED, ó, ele tem uma perninha mais, se vocês conseguem observar, tem uma perninha mais curta que a outra. Vocês conseguem ver aí? Vocês não percebem isso? Dá pra perceber, né? É bem pouca diferença. Certo? Essa perninha mais curta é o negativo, a perninha mais longa é o positivo. Eu vou ligar o positivo aqui, ó, aqui no resistor. Então, como eu liguei o positivo aqui, ó, positivo aqui, então o positivo tem que entrar aqui, ó. Entra aqui, nesse resistor, passa nesse resistor, passa aqui e chega aqui, certo? Então, aqui tem que ser o negativo. Então, eu vou pegar o negativo aqui da bateria e conectar aqui, ó. Então, essa aqui é a minha fonte de carga. Aqui tem 13,25 volts. Então, aqui é o negativo. Conectou aqui o negativo. Será que está certo? Vamos medir, senão vai queimar nosso LED. Tá certo. E agora vamos conectar o positivo. Positivo aqui. Aqui no nosso resistor. E tchanã! Será que ligou? Nossa, que fera, hein? Vocês conseguiram observar isso? Conseguiram enxergar, pessoal? Ligou o LED. Certo? Então, o que a gente fez? A gente ligou um LED que funciona a 2 volts, né? Numa bateria de 13 volts, né? E para que a gente conseguisse fazer isso, a gente precisava baixar a corrente para 20 mA, né? E para fazer isso, a gente precisou de alguns registros e alguns cálculos que a gente fez aqui, ok? Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Esse trem não dá choque, não? Não, dá não. É 12 volts, né? Baixa a corrente elétrica, a voltagem aqui é baixa, a diferença de potencial, certo? A diferença de 12 volts entre um polo e o outro. Não vai dar choque, não. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Ou a gente já pode finalizar? Por mim tá tranquilo. Essa aula foi boa, foi Tranquilo? Então, divertida. Pra mim tá tranquilo também. Então, pessoal, vocês ficam com Deus. Eu acho que a nossa próxima aula é sexta-feira, eu acho, que a gente vai... Acho que é matemática, né? Sexta-feira, né? Então, vocês ficam com Deus e até sexta-feira. Qualquer dúvida, vocês nos contatem aí que a gente dá uma orientada, certo? Falou, então. Falou? Vou finalizar aqui, tá, pessoal? Tchau, até mais.